Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual. Mas antes de entrar nesse estudo, vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Jesus que dizia: meu reino não é deste mundo. Quando Jesus falava isso, ele falava desse reino de amor, desse reino de paz, de harmonia, onde todos nós temos o direito, como filhos de Deus, como filhos desse Pai amoroso, justo e bom. E mais, um Pai que reserva um lugar para todos os filhos, ou seja, todos os filhos desse Pai são seus filhos preferidos. Ele não disse que existia um lugar para uns e não existia para os outros. Então Jesus traz essa possibilidade de nos libertarmos de uma existência única, onde eu tenho que viver ao máximo a vida terrena porque não existe mais nada. Então, para eu ser feliz, para eu me realizar, sabendo que não existe mais nenhuma possibilidade de ser futuramente, depois dessa vida, então, muitas vezes, os homens se entregam ao materialismo absurdo, ao querer gozar de qualquer jeito, mesmo em detrimento do outro, do seu sentimento, das suas vidas. Quando a gente pensa na ideia do consumismo, de querer tudo o tempo todo, de juntar coisas e muitas vezes penalizando todo o ciclo da natureza, esquecendo que quando a gente coloca alguma coisa no lixo, a gente não está colocando fora, não existe fora. Sendo a Terra a nossa casa, quando a gente joga fora, a gente continua jogando dentro do planeta. E então isso nos afasta do sentimento de caridade, do sentimento de fraternidade. E quando Jesus fala nessa vida além, depois dessa existência, isso vem para nós como uma esperança, um alento de que as coisas não são perdidas. Então Jesus traz essa nova realidade, ele abre um campo de possibilidade para todos nós, abre uma esperança de um continuar, mas ele informa que ainda não era o momento em que tudo que ele trazia haveria de ser explicado, que haveria um momento onde os homens entenderiam melhor aquilo que ele havia explicado inicialmente. Então coube à doutrina espírita desenvolver aquilo que foi trazido por Jesus, em especial relativa a essa vida espiritual, a esse mundo espiritual que sempre existiu. Então, quando a gente ouve as manifestações em todos os momentos da história, a gente vai ver que está ali alguma coisa da presença dos espíritos, mas sempre envolto na superstição, nas crenças ainda muito primitivas, presas ainda a essa ideia de que das superstições mesmas, E a doutrina espírita, quando ela chega já depois de um progresso feito, um progresso já no campo do conhecimento, da ciência, o magnetismo, ajuda, através dessas explicações, tirar essa aura de mistério, do sobrenatural, e nos revela uma doutrina baseada na ciência, na religião e na filosofia. A partir da doutrina espírita, nós compreendemos da onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui. Nós aprendemos também que a reencarnação faz parte da justiça divina,
do aprendizado crescente dos espíritos, onde nós vamos, a cada encarnação, nos aperfeiçoando, nos tornando melhores, nos tornando mais aptos para serem aqueles filhos mais conectados com a ideia do nosso Pai, né? E fazermos obras também cada vez mais coerentes com a sua realidade, do amor, da bondade. E quando nós reencarnamos, nós, lá do outro lado, né? Na verdadeira vida, nós nos despedimos dos nossos amigos para aqui entrar nessa encarnação com os nossos projetos de vida, né? Nós chegamos aqui todos felizes, nos despedimos dele, tendo a certeza de que vamos cumprir todos aqueles requisitos, aqueles planejamentos que nós fizemos junto com os nossos orientadores, porque é fato que não existe nenhuma programação que não seja bem sucedida. Isso é muito importante a gente afirmar. Deus, que é Pai, justo, amoroso, ele jamais permitiria que nós viéssemos com uma programação que nós não pudéssemos atender. Então nós viemos sempre com aquelas programações que são possíveis, né, de nós realizarmos. E aí esses amigos, quando se despedem de nós, prometem estar aos nossos lados, né, quando nós passarmos por esses pontos, né, de desafios, que são verdadeiras oportunidades para nós de vencermos tantas dificuldades, né, vencermos muitas vezes atitudes que nós repetimos ao longo de tantas encarnações. E quando nós retornamos, nós reencontramos esses amigos, tendo a certeza de que ao longo de toda a nossa existência eles estão ali nos amparando, nos incentivando. Então é muito consolador, realmente, a ideia que a doutrina espírita nos traz, nos informando que a vida existe sempre, que a vida é única, com várias existências, que eu sou espírito e quando eu desencarno, eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, a individualidade, ela está garantida, não é como uma gotinha, né? Como se fôssemos uma gotinha que voltamos para o oceano e perdemos a nossa individualidade. Não, tudo isso, né? Essa experiência fica armazenada. Então, o perispírito é esse grande, onde nós armazenamos essas informações, essas sensações. Lembrando, né, que o homem, ele tem um corpo perecível, um espírito que sobrevive. E o perispírito, que é essa ligação também, que na desencarnação acompanha o espírito, que se desenvolve, né? E a cada reencarnação também o perispírito é aperfeiçoado e ele é totalmente adequado para o planeta em que nós reencarnamos. Então nós vemos aí, né, o grande implemento que nós temos para fazer essa viagem, essas idas, essas voltas, sempre com um propósito maior. Então, diante disso, vamos começar a estudar, lembrando também, né, que o temor da morte é algo que nos protege. Então, é saudável ter um temor da morte no sentido de protegermos a nossa encarnação, né, para não desencarnarmos antes do tempo. Porque todos nós, quando aqui viemos também com um fluido vital, com um tempo adequado para o nosso retorno. E, obviamente, para cumprirmos com os nossos compromissos, né? Então, se eu sei que está acontecendo alguma coisa que pode me colocar em perigo, eu tenho que me proteger, com certeza, né? Para quê? Para que eu consiga, né, manter essa existência e concluir os meus planejamentos. Mas, a partir do momento que nós vamos compreendendo, né, esse processo de desencarnação, o motivo de nós estarmos no planeta, os nossos compromissos, nós vamos ajustando esse medo
para que ele não seja um pavor, né? Porque nós não estamos soltos no espaço, né? Nós não estamos abandonados na vida. Existe toda uma regulação, né? Nós somos acompanhados pelos nossos orientadores. Então, a partir do momento que nós estamos agindo em conexão com o cumprimento dos nossos deveres, nós estamos amparados, né, pelos nossos irmãos maiores. Então, tudo acontece dentro do tempo certo. E vai chegar um momento que nós vamos ter que retornar para o plano espiritual, porque isso é natural, isso faz parte da vida. Logo mais a gente volta, né? Sempre melhores, sempre para continuar o nosso trabalho. Então, para começar, vamos ler o item 149, que é uma pergunta que diz o seguinte: que sucede à alma no instante da morte? E a resposta: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, trazendo realmente essa ideia para a gente, né, que nós estamos transitoriamente na Terra. A Terra é onde nós nos movimentamos para nos aperfeiçoarmos. Então, cada vez que eu volto para o plano espiritual, onde eu tenho esse encontro com os meus orientadores, onde eu aprendo muitas coisas, eu preciso voltar para perceber se todo aquele aprendizado fez realmente diferença, né? Porque aqui, né, eu estou sob o efeito de quê? Do corpo. E o corpo exerce uma influência muito grande, né? Essa influência da matéria que, quando nós estamos encarnados, nos puxa, né, para algumas necessidades, algumas que, se a gente não tomar cuidado, entramos no campo da viciação. Então, é aí que a gente vai ter a oportunidade de educarmos os nossos pensamentos, né? Mas será que aquilo que eu aprendi, e com relação ao planejamento que eu tenho para fazer aqueles acertos, será que eu vou conseguir, diante desse aprendizado, segurar um pouco a onda desses desejos materiais que muitas vezes me forçam para recapitular experiências que eu já vivi no passado, mas que hoje já não cabe mais, porque eu sou uma nova pessoa, com um novo conhecimento, né? Com um pensamento mais renovado. Então, a reencarnação surge como essa oportunidade de nós exercitarmos nosso papel de filhos de Deus na Terra, sob essa pressão, né, do nosso corpo, que muitas vezes pode nos levar a realizar, a tender a ter necessidades que, se nós não equilibrarmos, pode nos levar, né, para caminhos que não são os melhores. Então, é isso. Quando a gente termina o nosso tempo, né, e aí aqui a gente está falando do fluido vital, nós retornamos. Tem uma passagem, eu não lembro qual é dos livros do André Luiz, que ele vai para um laboratório onde os espíritos vão para ver o corpo de quando eles vão reencarnar. E ele ouve uma palavra chamada completista. E aí ele pergunta assim, mas o que é um ser completista? E a explicação que dão para ele é que completista são os espíritos que vêm e que cumprem o tempo que tem que permanecer na Terra. Ou seja, se nós viemos com um fluido vital para vivermos uma determinada quantidade de anos, nós voltarmos no tempo que foi projetado para aquela nossa experiência na Terra. E a explicação que dão para André Luiz é que a maioria de nós não somos completistas, nós voltamos antes do tempo. Ou seja, nós esgotamos o fluido vital antes da hora. E a gente tende a pensar que isso somente acontece com os suicidas, né? Nós pensamos que somente os suicidas passam por essa experiência de por irem contra o seu planejamento, né? Muitas vezes, lembrando, né, que muitas vezes o suicida ele comete esse ato contra a vida não porque ele quer morrer, mas porque ele quer se livrar da dor e do sofrimento.
E aí vem como é importante ter esse conhecimento da doutrina espírita, que nos explica exatamente isso, né? Que justamente é o contrário. Se eu atento contra a minha vida, eu vou ter mais dores e mais sofrimento. Eu só vou multiplicar as minhas dificuldades. Obviamente, nós sabemos que alguém que tenha essa ideia de cometer esse ato, se soubesse disso, jamais realizaria esse ato, né? Então, o suicida, quando ele tem um tempo de vida e ele atenta contra a vida dele antes do tempo, quando ele chega a desencarnar, né? Antes do tempo, ele tem aquele tempo todo de fluido vital. Então é por isso que muitas vezes é tão difícil para ele se desligar do corpo físico, que a gente vai ver logo adiante na hora da desencarnação. Então, a pergunta 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, se a gente for lá no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nós vamos ver nos diversos capítulos que separam os espíritos por categorias. Então, tem a categoria dos espíritos que vivem nos mundos felizes, aqueles que foram suicidas, aqueles que foram criminosos. Então, se nós olharmos as experiências de desencarnação, né, e de vida de cada um deles, nós vamos ver que são individualidades, ou seja, nós desencarnamos, nós não perdemos nossa individualidade, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Se eu tenho uma vibração que atrai pessoas naquela mesma vibração, quando eu retorno para o mundo espiritual, eu vou encontrar espíritos que estão na minha mesma vibração e eu vou ficar no mundo com a mesma com a mesma vibração também, né? Por quê? Porque a lei é de afinidade e de sintonia. Quando nós pensamos lá no Vale do Suicida, naquele ambiente tão pesado, digamos assim, mas por que ele é assim? Será que Deus criou um ambiente especialmente daquele jeito? Não, não é isso. É que as mentes desencarnadas se reúnem naquele ambiente, então aquele peso é da culpa, é do sofrimento por terem partido antes do tempo, né? Muitas vezes não só estão sofridos, mas também fizeram muita gente sofrer, né? Então até aqueles espíritos se libertarem, eles levam tempo para saírem daquela situação e irem para um ambiente de vibração diferente. Para cada espírito há uma experiência, então não existe uma regra de quanto tempo, né? Se vai ficar, se vai sofrer mais tempo do que o outro, tudo depende, né? Nós estamos muito ligados ao nosso livre-arbítrio, tudo aquilo que a gente faz vai nos colocar para uma vida mais feliz ou não, tudo depende de nós. Então a pergunta seguinte é: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Então, se isso acontecesse, não existiria a ideia da individualidade, que nós sabemos, né, que é o que nos marca. Ou seja, eu desencarno, eu não vou ser um anjo, mas eu também não vou para o inferno, porque não existe inferno, não é verdade? Então, a crença no inferno seria a crença num Deus injusto, que não dá uma oportunidade para seu filho e coloca ele eternamente para sofrer. Isso é totalmente incoerente com a ideia de Deus Pai, Deus Amor, Deus Justiça. Então, por isso que são as reencarnações que vão fazendo com que nós possamos nos libertar das imperfeições. Com certeza, cada experiência traz o que é necessário nós desenvolvermos, né? E céu e inferno são construções nossas, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que nos ligam a situações que vão nos colocar num estado mais feliz ou não. Então, com certeza, nossa individualidade é mantida depois da desencarnação. Então, a próxima questão fala, né, adiantando aqui algumas questões, separação da alma do corpo.
É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Aí vem uma observaçãozinha, né? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então aqui nós percebemos que quando ele pergunta sobre essa dor, né? Se existe essa dor ou não, então vamos pensar, quando ele fala aqui do esgotamento dos órgãos físicos, né? Então, voltamos àquela questão do fluido vital, né? Que nós temos um tempo para estarmos na Terra. Então, esse fluido ele vai se esgotando, os órgãos também vão se esgotando, é quando chega o momento do retorno. Então, é como se houvesse uma preparação para a entrada no mundo espiritual, porque há uma preparação desses órgãos através do próprio fluido que vai se extinguindo. Por isso que ele fala, né? Como se fosse uma lâmpada se apagando. Então é um processo menos brusco. É diferente, como nós falamos anteriormente, né, do caso de um suicida, porque ele causa um impacto muito grande no perispírito dele, né? Lembrando que o perispírito é onde ficam armazenadas as nossas experiências, né? Então nós temos o corpo, o perispírito e o espírito, sendo o corpo aquilo que fica no planeta Terra, né? Já que a Terra é a nossa morada, então o corpo é o que nós nos desvencilhamos quando nós desencarnamos. O perispírito acompanha o espírito, mas é no perispírito que ficam armazenadas as nossas experiências. Tem uma parte no livro Nosso Lar, que André Luiz, né, quando ele já chega, né, ele já é recebido no nosso lar, depois da desencarnação, depois que ele sai do umbral, ele é recebido no hospital. Clarencio leva ele para conhecer os arredores do nosso lar. E quando eles chegam no portão, né, um dos portões do nosso lar, uma mulher pede para entrar. E ela está muito sofrida. E Clarencio não deixa. Clarencio, que é um dos orientadores, né, do nosso lar, não deixa ela entrar. Então André Luiz fica assim imaginando que falta de caridade, né, de Clarencio não ajudar aquela mulher que pedia para entrar porque ela estava muito sofrida. E Clarencio pede para André Luiz olhar para alguns pontos negros que existiam nela, né? E aí ele percebe, e ele diz que essa mulher tinha sido uma pessoa que trabalhava fazendo aborto, né? Então, aquelas marcas estavam ali no perispírito mostrando esse desequilíbrio do espírito. E é o que ele explica para André Luiz. Ela não estava querendo se livrar do sofrimento, quer dizer, ela não queria sair do sofrimento, ela queria cessar o sofrimento momentaneamente. Então, ela não estava arrependida do que ela fez, mas ela estava sofrendo tantas dores que ela queria entrar para aliviar. Mas se ela não estava preparada ainda para entender que ela precisava mudar ou para perceber aquilo que ela tinha feito no sentido de buscar uma transformação, se ela entrasse no nosso lar, ela iria entrar levando todo o desequilíbrio dela. Então, ela não estava ainda pronta para entrar. Era preciso, então, que ela se arrependesse, né? Lembrando que se sentir culpado no primeiro momento faz parte dessa mudança, né? Mas a culpa ela não pode ser muito longa. É só para mostrar que houve um ponto a ser corrigido. Isso deve passar logo para o arrependimento e a seguir a reparação, que nada mais é do que fazer certo o que não foi feito. Então, esse espírito ainda não estava pronto, nem para arrependimento, nem para reparação. Mas a observação foi feita onde? No perispírito, porque é onde que ficam marcadas, né,
aquelas cicatrizes, os erros que foram cometidos no passado. Então, lembrando, né, que essa separação da alma e do corpo, o sofrimento vai depender muito mais de como o espírito viveu na Terra. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, também nesse processo, né, de separação, também vai depender dessa questão do apego ou não. Ou seja, uma pessoa que ela é mais espiritualizada, que ela tem esse entendimento, que cessando a vida material, ela entra no mundo dos espíritos, né, no sentido de voltar para a pátria espiritual, ela está mais preparada do que aquela que ainda quer viver tudo, porque ainda acha que não viveu tudo que tinha que viver e está presa ainda, né, às sensações, à matéria. Então, para esse espírito, esse desgaste desse laço, né, para que se liberte, para que o perispírito se liberte do corpo, é um pouco mais sofrido, né, em função desse apego ao materialismo. Então, o materialismo nos prende à Terra, né, enquanto que esse conhecimento da espiritualidade nos auxilia a termos mais serenidade até diante desses momentos. E aí, na 156, vem uma pergunta muito interessante, né, que diz assim: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Então, aquela pessoa que ela está em processo de doença, né? Será que esse processo de separação pode acontecer antes, né? De acordo com essa fraqueza, né? E aí eles respondem assim: na agonia, a alma, algumas vezes, tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias, o sangue para os que não necessitam da alma. Então, aqui nós percebemos que esse ser que está em estado de agonia, ele já está assim, lá e cá, né? Já está naquele processo de um desligamento. Então, os seres, né, os irmãos que já passam por essa situação, quer seja através das doenças, né, e já antevendo até aquele desligamento, estão nesse processo de preparação. 159, a pergunta é: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? E a resposta: depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticados. Com a alma dos justos, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não tem nenhum olhar prescrutador. Então, nós percebemos que esse desligamento está sempre muito relacionado às experiências do espírito. Então, é a nossa vida que vai nos dar o tom da nossa desencarnação. Então, se eu sou um ser que cometi muitos erros, né? Provoquei muitas discórdias, obviamente que eu vou estar numa vibração mental muito pesada para esse momento. Então, essa separação, essa entrada no mundo espiritual, com certeza, vai ser diferente daquele espírito, né, que viveu realizando o seu papel de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica, buscando ser útil, né, sendo um trabalhador no bem, tendo bons pensamentos. Com certeza isso vai ajudar nesse processo. E logo mais à frente fala da perturbação espiritual, que vem assim:
A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Aí a resposta é: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, esse estado de perturbação seria aquele estado em que meio que está no torpor, né? Está entre um mundo e outro. Mas isso também vai depender da vida que o espírito leva. E vamos lembrar de uma história, né, uma experiência que tem no livro Céu e Inferno, que fala sobre o espírito de Sasson, que está nos mundos felizes. Então, esse irmão, ele trabalhava na Sociedade Espírita de Paris, né? E ele pediu para quando ele desencarnasse, ele estava prevendo, né, através das doenças que ele estava passando, ele estava prevendo que a desencarnação dele aconteceria breve. Então, ele combina, né, ele solicita para que, dando continuidade, né, aos estudos da doutrina espírita, e nós sabemos que, no início, as evocações aconteciam porque a doutrina espírita estava nesse processo, né, de codificação, eles estavam estudando, hoje em dia já não se faz necessário isso. Mas naquele tempo, né, no tempo em que a doutrina espírita ainda estava sendo trabalhada ainda para ser divulgada como corpo de doutrina, né? Então era necessário ainda essas experiências. E então Sasson pede para, assim que ele desencarnasse, logo que momentaneamente fizessem evocação para que ele dissesse o que ele estava sentindo. E isso assim foi feito. Ele desencarnou e aí lá na Câmara Mortuária mesmo, né, ainda, os companheiros dele da Sociedade Espírita foram conversar com ele, dizendo que só fizeram isso porque ele havia solicitado. E ele agradece pela oportunidade, já responde como espírito, né? E aí perguntam para ele quanto tempo ele conseguiu se perceber, né, sair daquela, digamos assim, que eles falam aqui da perturbação, né? E ele fala 8 horas depois. Então foi quase que imediato, né? Se nós pensarmos que tem espíritos que levam tanto tempo, né? Vamos pensar André Luiz, quanto tempo ficou lá no nosso lar? Quase 7 anos, né? Nesse estado de perturbação. Mas por que ele passou por isso? Porque ele era materialista, ele não acreditava numa vida após a morte. E quando ele se vê naquela situação, e estava também preso por muitas culpas, né? Então se sentia perseguido por situações que deixavam ele assim sofrido. E ele fugia, corria. Ele sabia que ele não participava mais do mundo dos vivos. Mas como ele brigava com a ideia de que não existia nada depois da morte, então ele não parava para tentar mudar aquela situação. Então o sofrimento ficou, né, durante muito tempo, até que um dia ele lembrou, né, que a mãe dele havia ensinado ele a rezar. Isso já foi uma primeira aproximação da ideia de Deus, né? E ele chorou copiosamente. E ali ele viu que ele precisava de ajuda. E ele pede para aquele Deus, né, que dizem que ajuda todos, um auxílio. E é no momento que ele ora que ele encontra Clarence ao seu lado. E ele pergunta, né, nossa, mas estou há tanto tempo procurando ajuda. E Clarence diz assim, mas eu sempre estive aqui para te ajudar. Então, quantas vezes, né, diante das nossas perturbações, mesmo encarnado, nós não reconhecemos que a ajuda está ali do lado, mas nós estamos num estado vibratório de tanta perturbação que não conseguimos a sintonia com o mais alto para encontrarmos uma saída para as nossas dificuldades. Então, esse estudo, né, sobre a desencarnação nos auxilia muito para entendermos como acontece esse processo. É um processo natural, né? Todos nós vamos passar e já passamos muitas vezes por isso, mas que passemos
no tempo certo, respeitando a nossa encarnação, para que também esse momento do desenlace, da desencarnação, seja um processo suave, fruto de uma consciência harmônica, equilibrada, tentando se viver sempre dentro da lei da fraternidade e do amor a Deus, né? E para terminar o nosso estudo, eu vou ler uma passagem do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 9, é uma instrução do Espírito de Pascal, em Genebra, 1860. A verdadeira propriedade. Eu vou ler só o segundo parágrafo, que diz assim: ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir não enxerga. O mesmo sucede aos homens a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinha na terra. Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que um príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, há podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares de primeira categoria, onde se esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com teus haveres. Então, essa passagem nos mostra, né, que esse alojamento, essa morada que nós buscamos, está associado à nossa sintonia, está associado ao nosso desejo no bem, à nossa busca em vivermos como filhos de Deus e como filhos da luz. Então, que possamos, diante de todos esses estudos, né, agradecer a Deus a oportunidade da doutrina espírita tão consoladora, e que possamos viver a nossa experiência na Terra com a promessa de Jesus de termos uma vida, mas uma vida em abundância. Que não esqueçamos jamais o nosso Mestre, que nos inspira a todos nos momentos das nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus.